boa noite, Luísa, Miri. Num dia que o futebol feminino teve um recorde de público, eu me sinto bem fazer um programa com duas mulheres aqui, me sinto privilegiado. E o destaque para mim vai pela o final, né? Para mim já era claro que o título ficaria entre Palmeiras e Botafogo, e agora é o fim do sonho rubro-negro, né? Com essa opção patética de jogar com o time inteiro reserva, que eu achei uma coisa completamente ridícula. E a cereja do bolo foi a expulsão do Carlinhos, né? Que foi uma aposta completamente estapafúrdia. Então, assim, para coroar assim, a opção completamente errada, o completo desrespeito, na minha opinião, à torcida do Flamengo, o Flamengo jogou no lixo o Campeonato Brasileiro e jogou tudo na quinta-feira. Se perder do Penharol, fica sem o Brasileiro e sem a Libertadores. O Flamengo, para mim, já era muito difícil, né? Mas praticamente hoje deixou o título. Seremos ou Botafogo ou Palmeiras campeão brasileiro. Para mim, esse é o que fica dessa rodada. Vamos falar desse jogo então, desse Grêmio e Flamengo, um jogo muito movimentado, esse jogo que foi na Arena do Grêmio, aliás, é o segundo jogo que acontece lá, desde que o Grêmio passou por todas essas dificuldades envolvendo as enchentes no Rio Grande do Sul, então é legal ver o Grêmio jogando em casa, né, mas foi um jogo movimentado, em que o Flamengo, o Tite, né, fez uma opção por tirar 12 jogadores, priorizando de fato o jogo contra o Penharol nesta semana pela Copa Libertadores. O Flamengo começou melhor, Mili, mas depois, né, começou bem no jogo, conseguiu ali o Cristal até inclusive abriu o placar para o Grêmio, mas depois o Flamengo foi melhor, mas depois com uma expulsão ali do Carlinhos, o Grêmio assumiu ali a vantagem nesse jogo e virou por 3-2, conseguiu essa vitória importante, numa partida em que o Grêmio teve assim mais paciência, pelo menos, para chegar nesse placar. E é uma partida que assim escancara ainda mais uma crise, pelo menos técnica, que esse Flamengo vem vivendo. O Vitão falou agora, dá adeus à briga pelo título. Para você, chega a este ponto, agora o Campeonato Brasileiro não é mais do Flamengo, Mili? Como você viu esta partida e esse resultado, pensando em termos de classificação? Olha, hoje eu acho que o Campeonato Brasileiro está entre Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. Eu acho que, embora o Flamengo seja o quarto colocado, ele está muito distante, 7 ou 8 pontos, né, do terceiro colocado. E os três times que eu citei agora têm jogado bem. Assim, o Fortaleza um pouco irregular, mas Palmeiras e Botafogo muito regulares. Né? Nos últimos 3 jogos, o Palmeiras fez 15 gols. 5 jogos, o Palmeiras fez 15 gols. E levou 1 gol. Então, o Palmeiras está esperando um tropeço do Botafogo. Eu acho que tem briga ali, sabe, entre esses três. Não colocaria, embora o que a gente viu o ano passado acontecer no Brasileiro, acho que até o 8º colocado pode chegar, né? Mas hoje eu colocaria esses três. Eu tiraria, sim, o Flamengo. Eu concordo com o Vitão. Agora, gente, assim, é muita coisa para falar, né? O Flamengo levou só reservas e os reservas dos reservas, é tipo o sub-20 lá para o estádio do Grêmio. Até aí, vamos entender assim, o Flamengo fez a gente quer a Libertadores, então vamos deixar aqui esses 12 titulares treinando no Rio para a Libertadores. Quem ficou treinando no Rio esses 12 titulares para o jogo mais importante? O Titinho. Qual é o sentido disso? Se o jogo mais importante é o de quarta-feira e o time titular ficou no Rio para treinar especialmente para o jogo mais importante, como é que o Titão não ficou no Rio e mandou o Titinho para o Sul? Não dá para entender esse planejamento. Aí eu vi lá uma entrevista no começo do jogo, o pessoal do Flamengo dizendo, não, agora é a gestão da minutagem. Gente, assim, é tudo tão absurdo para mim. Quando eu vi a frase, a gestão da minutagem, eu já parei de pensar, minha cabeça já deu um tilt, já entrou em crise, porque tem tanta coisa em jogo, acho que é um desrespeito, sim, como o Vitão falou, com a torcida do Flamengo, né? Mas mais do que isso, não é coerente. Se o jogo mais importante é o de quarta-feira, o Tite tinha que estar no Rio. E o filho dele, que ele quer promover a treinador de uma maneira muito forçada, deveria ter ido para o Sul acompanhar esse jogo. Então não faz sentido, sabe? Tinha uma diferença de motivação também, né, Vitão e Luísa, hoje. Assim, o Grêmio motivadíssimo para não entrar de novo na zona do rebaixamento. Não entraria perdendo, mas ficaria com a mesma pontuação dos últimos que estão ali no Z4. E o Grêmio, com isso, deu uma escalada, né? Foi lá para o meio da tabela. Então tem uma diferença de motivação. E esses garotos do Flamengo competiram. Apesar de tudo isso, eles fizeram uma partida competitiva até a expulsão. Poderiam ter ganho esse jogo se não fossem essas circunstâncias. Mas, enfim, eu acho tudo muito absurdo. Não a escolha, não a prioridade, priorizamos a Libertadores. Ok,
Mas então o Tite tinha que estar no Rio. Não faz nenhum sentido isso para mim. Olha, Mili, só para falar, o Fortaleza tem 52 pontos, está a 4 do Botafogo, a 1 do Palmeiras, com o mesmo número de jogos. O Flamengo tem um jogo a menos que esses adversários e 11. Eu tirei o Fortaleza por conta e risco, porque eu não acredito no Fortaleza, mas na pontuação é que eu acho que não tem a menor condição do Fortaleza brigar pelo título no mundo real, pela diferença de elenco de Palmeiras e Botafogo, e pelo mal Fortaleza, apesar de ontem. Só queria. Você falou a pontuação, só estou dando a pontuação, desculpa, Luísa, você falou alguma coisa. Não, pode falar, Vitão. Eu ia tocar nesse ponto da Mili mesmo, do Campeonato Brasileiro, de abrir mão do Campeonato Brasileiro. Me parece que o Tite, de fato, cada vez ele vai inserindo mais o filho, né, para o filho se tornar mais um protagonista, já chama para as coletivas, ele dá o treino, já vai inserindo mais aí nessa carreira de treinador, que é uma questão bem discutível. E parece que de uma forma até aberta, embora o César Sampaio, antes da partida, tenha dito que era controle de minutagem, que pelo contrário era até uma valorização do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que não é verdade, né? Me parece que abriu mão de fato, Vitão. Agora está pensando nas outras frentes, focando na Libertadores, que também está numa situação difícil depois da derrota por 1-0 para o Peñarol, e a chance mais palpável de título aí, ao que a gente vê, é a Copa do Brasil. Então, de fato, será que o Flamengo tirou o pé mesmo do Brasileirão, abriu mão dessa disputa? Olha, Luiz, Emília e amigos que assistem, cada um tem o direito de achar a decisão certa que acha melhor. Eu não concordo. Agora, não aceito ser chamado de imbecil. Dizer para mim que o controle de minutagem, que foi o melhor time do futebol brasileiro, é chamar nós três e não sei quantos milhões de rubro-negros de imbecil. Não é isso que aconteceu. Porque se o jogo fosse do Libertadores, jogaria todo mundo. Tem a ver com minutagem, tem a ver com jogar no lixo o campeonato. Não é de hoje. Não é de hoje. Contra o São Paulo, aqui o Flamengo veio com o time reserva inteiro e perdeu. Tem feito isso com frequência. Claramente o Flamengo, e eu, assim, o rubro-negro que não esquece Jorge Jesus desde 2019, Jorge Jesus jogava todo mundo, todo jogo. Não jogou todo, é mentira. Tirou um jogador um jogo, um jogador outro, mas quase sempre jogava todo mundo. Só teve 7 jogos todo mundo. É porque o Rafinha estava machucado. O jogador machucado não joga. Mas jogava o time com frequência. E assim, eu acho uma opção completamente estapafúrdia, porque quinta-feira o Flamengo tem grande chance de ser eliminado. E eu, sinceramente, eu sou pior que a Mili e que você, Luiz, em geografia, mas na minha cabeça o Rio Grande do Sul fica no caminho ali para o Uruguai. Você podia ir todo mundo e dali já ir para o Uruguai, levar o time inteiro. E além de tudo, a mensagem que você passa para o seu torcedor que foi lá ocupar o espaço dele, para quem jogou, é que esse jogo é menos importante. Esse jogo é menos importante. Não é só a questão do time reserva. Se não vai, o time inteiro, o elenco inteiro não está concentrado no jogo. E assim, a gente sabe que o Flamengo, no papel, na prática, não é? Já faz um tempo o elenco um dos melhores elencos do Brasil, um dos melhores elencos do Brasil lá do Botafogo. O que a gente sempre ouve falar é que no mata-mata você pode cair fora no bom jogo, agora em pontos corridos o melhor elenco tem que chegar. Então o Flamengo, desde o começo, não é de agora, que tem feito essa opção, algumas vezes tirou o pé no brasileiro. Eu entendo o que fez o Atlético Mineiro, que inclusive ganhou o São Paulo, porque não vão cair, não vão ser campeão. E aí, beleza, a gente não é europeu que fica louco, dá volta olímpica com o 7º lugar, o Atlético, o São Paulo está atrás do título que dá para ganhar, dá para entender. O Flamengo, realmente, eu acho uma opção completamente estapafúrdia. E pior, né? Eu acho que se você jogasse todo mundo e bem, o desgaste que teria, o jogo é só na quinta-feira, a moral que você ganha, tem coisas com o Corinthians, né? Você ganha na Copa Sul-Americana e isso repercute no brasileiro. Porque o time é o mesmo, a torcida é a mesma, a camisa é a mesma, né? O ambiente é o mesmo. Então, eu achei uma escalação completamente esdrúxula. Cada vez que o Carlinhos joga, fica claro que foi uma contratação, e não é jogar tudo num jogador só. Mas é isso que reforça como foi mal feito algumas contratações de forma estranha, as coisas não são ditas claras, aí meteram o Miguel de fibrose no último jogo, que é ridículo, né? As coisas não são ditas claras para as pessoas, aí o jogador ainda é expulso e deixa o Flamengo na mão. Assim, o Flamengo não vai ser campeão brasileiro, mas tinha chance ainda, pequena, de ganhando o jogo, né? De se manter na disputa, e agora a pressão para quinta-feira aumenta muito num clube em ebulição política, com a eleição marcada para dezembro, com candidatos da oposição já dizendo que se ganhar, o Tite não fica. Então, achei que o Flamengo errou, até pensando na quinta-feira. Tinha mais sentido jogar com um time mais... Até porque não está jogando nada,
Você precisa voltar a jogar bem para ganhar confiança. O De La Cruz está cansado, tira um. O Arrascaeta não aguenta, tira dois. Você fazer essa opção inteira, mas o Sul, todo mundo tem para o Sul toda semana, gente. Né? E clube de futebol não vai de rodoviária, né? Sinceramente, eu achei uma opção. E eu acho que clube de futebol é da torcida, seja lá qual for. Clube de massa, mais ainda. Eu duvido que a maioria dos da rubro-negra concorda com essa opção. Eu duvido. E você, Mili, para você a opção foi acertada? Porque tem um lado, né, que de fato o calendário é apertado, então deixou os jogadores descansando, mas a chance de cair nesta semana para o Peñarol, ela é considerável, né? Uma vez que o time já perdeu em casa por 1-0, e aí as chances de título, em que sempre há uma expectativa muito grande desse Flamengo nesta temporada, vão diminuindo, né, as chances. E é claro que uma vitória, se tivesse conquistado uma vitória hoje, daria também uma moral. De que forma que o resultado de hoje, ainda que com as reservas em campo, pode afetar nessa partida que é tão importante pela Libertadores? Então, eu acho que é uma decisão, assim, que vai ter gente que concorda e vai ter gente que discorda. Eu acho que não é nem esse o problema. Eu também não concordo, tá? Eu acho que o time, o Vitão falou uma coisa que me parece certa, assim. Vai todo mundo para o Sul, vai o elenco inteiro. Time é isso, né? É união, faz uma concentração prolongada. Se o jogo de quarta-feira é tão importante, concentra uma semana. E corrida tem muitos CTs para você treinar pelo caminho, no sul, enfim. Dava para ter ido direto para o Uruguai. Uma série de coisas poderiam ter sido feitas. Mas se a gente pegar, vamos supor que a gente concorde, eu concordo com essa escolha. Né? Hipoteticamente, eu concordo. O jogo de quarta-feira é importante, vamos mandar só o time B e C para o sul. Cadê o Tite? Por que o Tite não ficou, então, com as pessoas no Rio? É isso que não faz nenhum sentido. O Tite foi para o jogo menos importante e deixou o filho. Gente, qual é a história do filho do Tite no futebol? O Tite tem uma história. O Tite tem uma história de respeito. O filho do Tite é filho do Tite. Ele não tem uma história no futebol. Ele é filho do Tite. Foi essa a loteria de vida dele. Ele nasceu filho do Tite. Então ele tem esse emprego aí. Não é possível que as pessoas não falem sobre isso. Ele está no Rio treinando o time principal. Aí o que vai acontecer? Na quarta-feira, vamos supor, o Flamengo ganha. É quinta, tá? É quinta. Na quinta-feira, o Flamengo ganha. Quem vai ser o primeiro que o Tite vai empurrar para celebrar? O filho do Tite. Estão aqui, gente, ganhamos. Olha aqui, meu filhão. É por causa dele, ele ficou no Rio. Eu acho absurdo. Eu acho tudo um absurdo. Então, eu não sei, se eu fosse flamenguista, eu acho que eu estaria revoltada. E se o Flamengo perder, gente, assim, o Flamengo pode acabar o ano sem levantar um caneco. Até aí, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a ganhar. Mas você seria obrigado a competir bem. E eu acho que se o Flamengo não levantar um caneco esse ano, jogando como está jogando, a sensação foi a de que ele não terá competido bem. Acho que é isso que a torcida vai pensar. E aí as pessoas vão ficar chateadas. Então seria, sim, um vexame o Flamengo não levantar. Levantou o Carioca, né, gente? Sejamos justos. Mas se ele não levantar mais nenhum nacional ou internacional, eu acho que seria, sim, um vexame para ele. E não está disputando, né? E não está disputando, porque assim. Não, assim, no brasileiro, na minha opinião, eu concordo que para mim eu considero o Carioca um título, porque não é o mesmo tamanho, mas é um título, eu concordo com você, Mim. Eu só estou dizendo o seguinte: o brasileiro, para mim, não está nem disputando. Uma coisa é você disputar até a última rodada e perder para o Palmeiras e Botafogo. Para mim, o Flamengo não está disputando o título. Mas está em quarto lugar. Então. Em 2019, o Santos foi o vice-campeão e não disputou o título. Então, assim, se cair na Libertadores, cairá nas quartas de final. Que caiu também não disputou o título. Então, a decepção... Porque, assim, o ano do Flamengo pode ser salvo pela Copa do Brasil ou pela Libertadores. Beleza? Se bem que o Dorival Júnior ganhou as duas e mandaram embora porque acharam ruim, porque perdeu o jogo no Brasileiro. Então, o critério rubro-negro, da direção rubro-negra de sucesso, é meio louco para mim entender. Mas, assim, a questão, né, Mili, Luísa, desculpa, acho que eu interrompi o final da Mili, a frustração, a expectativa, né? É a mãe da frustração. Alguém achava que o Flamengo ia ficar em segundo no grupo do Bolívar e depois perder para o Peñarol em casa e jogar um jogo contra o Peñarol sem ser favorito
que ia disputar o Brasileiro sem chance real de título, perdendo os 2 jogos para o Botafogo, e muito atrás, 11 pontos atrás, que podem virar a ser 8 com o jogo a menos que ele tem, né? Se vencer o Inter, esse jogo a menos cai de 11 para 8, que é uma distância quase inalcançável. Então, assim, o ano do Flamengo é ruim com futebol ruim, né? Com futebol muito fraco. Né? O Flamengo não é que, assim, tá dando azar, bola bate na trave, o Flamengo tá jogando nada, né? Pois é, e é nesse ponto que eu queria chegar, que se a gente pegar o jogo de hoje, é um jogo com reservas e tal, muitos garotos em campo, então a gente tem que fazer uma ressalva sobre o desempenho do time, ainda que esses jovens jogadores tenham apresentado aí virtudes que são interessantes da gente ver. O Matheus Gonçalves, 19 anos, fez o gol, o Everton Araújo fez uma linda jogada ali, jovem também, e no segundo gol, que foi do Felipe, que tem 18 anos, então isso é interessante da gente ver. Mas é um jogo em que o Flamengo perdeu, né? Acabou derrotado. E aí vão se acumulando resultados ruins e um desempenho ruim também. Contra o Penharol, o time decepcionou, o time não jogou nada, foi totalmente desorganizado em campo, não apresentou nada. O quão pressionado vai ficando o Tite, Mili? Porque a gente já viu no jogo da Libertadores a torcida xingando desde o intervalo, vaiando desde o intervalo, no final do jogo também. Agora mais uma derrota no Campeonato Brasileiro que deixa ainda mais distante do título. O quão pressionado o Tite fica nesse momento? Eu acho que é um momento de maior pressão para ele, né? Desde que ele chegou ao Flamengo, ele já passou por momentos de pressão. E a pressão é tanta, eu vou insistir, gente, hoje eu estou muito chata com esse assunto. A pressão é tanta que ele não ficou no Rio. Ele se mandou para Porto Alegre. Se ele assumisse a pressão para ele, ele estava no Rio, treinando o time principal. Agora, Luísa, você falou, né, dos garotos do Flamengo, que realmente tem garotos muito bons, gente, vindo no Flamengo, como sempre, né? Mas o Lohan, vocês lembram? O Lohan começou jogando hoje como titular, aberto pela ponta direita. Vocês lembram quando o Lohan estreou no Flamengo? Não faz muito tempo, né? Foi no Carioca. Parecia que o Lohan ia dominar o meio de campo. Ele era o cara, ele estreou com muita moral. E aí ele foi perdendo o brilho, hoje o Lohan estava sumido. Acho que ele tocou na bola 3 vezes no primeiro tempo. E foi substituído. Então tem isso também, né? Se você queima esses garotos que são muito bons, alguns deles são realmente muito bons, você pode perder uma joia. E alguém que poderia ser útil para o time, fazer uma história bonita no Flamengo, depois ser vendido, entrar dinheiro e tudo isso que a gente já sabe. Então, eu acho que o Flamengo é uma pedra rolando o barranco, sabe? Eu acho que agora o Penharol é favorito para ganhar na quinta-feira, embora o Flamengo tenha time melhor do que o Penharol e pode voltar de lá sim com uma vitória, mas acho que agora o Penharol é favorito. E se o Flamengo sair, vai ser um baque. Como ele vai lidar nas competições em que ele ainda está, a gente ainda vai ver, mas eu não apostaria nem em Copa do Brasil. Aí sim, eu diria que é uma crise. Pois é, corre risco de ficar sem título nenhum, um time com tanta expectativa, Vitão. O quão, eu vou fazer a mesma pergunta para você, né, do tamanho dessa pressão que o Tite está sofrendo nesse momento, de um trabalho que já tem 1 ano aí desde que ele chegou, que ele não chegou, não foi nem nesta temporada, foi na temporada passada, e que não consegue engrenar e muitas vezes parece, inclusive, que está piorando, que está regredindo. Como que você avalia esse trabalho do Tite e essa pressão que ele está sofrendo agora? Bom, o trabalho do Tite é péssimo, né? O Tite faz um péssimo trabalho. Algumas pessoas concordaram com aquela coisa dele assumir em outubro, porque antecipar o trabalho, que eu acho uma tremenda de uma cascata. No futebol brasileiro, a idade de cachorro, uma semana equivale a 15 anos. Você faz em outubro, não tem nenhuma consequência com fevereiro, muda todo mundo, o jogador se machuca, então acho uma grande de uma cascata. E o que aconteceu quinta-feira foi o estádio em uníssono no final do jogo, e parte do estádio em intervalo, mandando ele tomar caju. Está muito claro o carinho da torcida rubro-negra com o Tite, e eu acho que é um pouco da nossa área. Eu falo isso muito nas minhas participações aqui no UOL e outras plataformas que eu participo. Eu acho que muita gente subestima a importância da comunicação no futebol, especialmente em treinadores com clubes de massa. O rubro-negro que está bravo com o time, na hora que o Tite vai dar uma entrevista, ele quer agredir, socar a televisão, porque ele fala aquelas coisas que não fazem o menor sentido, aquele linguajar empolado. O cara ficou 6 anos na CBF, depois vem falar do calendário como se não tivesse trabalhado na CBF e beijado o Marco Polo. Então, assim, a falta de comunicação com a torcida, o jeito de se comunicar, piora as coisas. A crise é muito clara
a grita contra o Peñarol foi muito grande da torcida, né? O estádio estava completamente lotado, xingando o Tite. Eu duvido que se não ganhar quinta-feira, não ganhar, eu digo, se não classificar quinta-feira, que terá um grande futuro. Até porque, além do trabalho ser muito ruim, é um ano eleitoral. São 3 chapas, são 4, se não me engano, mais 3 com chances reais de ganhar a eleição. E aí a situação que não é favorita, disputa ali em condições parecidas com uma das chapas da oposição, tudo que ela não precisa para ter eleição é bancar um treinador que a torcida não quer. Então, assim, eu acho que o futuro do Tite, se não classificar... porque uma coisa assim, perde para o Peñarol, volta para o brasileiro disputando o título. Foi um cenário que não vai acontecer porque o Tite também optou por isso várias vezes, tirando o time do brasileiro. E o que o flamenguista não esquece, com razão ou sem razão, é de Jesus, 2019. Que era o treinador que jogava quarta, domingo e sexta-feira e falava publicamente que jogador descansa sábado, domingo, joga quinta e domingo. Descansa sexta. Ele falava publicamente e fazia isso. Se é certo ou errado, deu certo no Flamengo e a torcida lembra disso. Então, esse discurso de não dá para jogar quarta e quinta, do calendário, aí você toma 4 do Botafogo, que está em 3 competições, aí fica meio difícil você manter esse discurso. Então, a pressão é gigante. Eu acho que a pressão no Flamengo sempre é exagerada, né? Tanto que o Dorival Júnior caiu ganhando 2 títulos, e o maior deles, a Libertadores. Você imagina o time na crise que está, mais do que isso, né? Imagina o Flamengo fora da Libertadores, é um cenário difícil para o rubro-negro. Com 2 rivais, Fluminense e Botafogo avancem, que é uma possibilidade. Hoje, o Botafogo, podem cair os 3. Os 3 disputam, nenhum é garantia. O Botafogo vai pegar o São Paulo, o Fluminense ganhou, mas vai visitar o Atlético fora de casa. Mas imagina o Flamengo fora da Libertadores, o Flamengo que acha, como o braço, que o rival é o Real Madrid, tem uma certa soberba à sua direção. Aí eu vejo os 2 rivais classificados, o Flamengo fora, sendo que o Fluminense, um dos rivais, é o atual campeão. Eu acho que o Tite não aguenta não a pressão. E o Matheus, só queria falar uma coisa, eu concordo com tudo que a Miri falou sobre o Matheus Bach, não tem história nenhuma no futebol. Eu acho meio ridículo, desde que eu quando dava instrução, assim, eu acho uma coisa... Mas, assim, só para ser justo com o Tite, nesse ponto, é uma coisa bizarra, mas na exclusividade dele, né? Virou moda no futebol. Do filho do Ancelotti, o filho do Dorival, o filho do Ramon Dias, assim, virou uma tendência no futebol empregar o filho ali, deixar o filho... não é só... Não que eu concorde com os outros casos, né? Mas é só para dizer que não é uma... O Lucas Silvestre também, que eu lembro, não tinha feito nada, e hoje virou auxiliar do Dorival, e agora é auxiliar do Dorival na seleção, exatamente o caso do Matheus. A gente fala isso, a gente fala de todos, né? Mas eu acho que o Titinho chamou a atenção porque as regras da CBF mudaram para acolhê-lo, né? Quando o Tite foi para a CBF teve que mudar as regras para acolher o filho do Tite. E eu acho que, Vitão, nesse cenário que você pinta aí, o Botafogo está em 2 competições, né? Você falou 3, mas o Botafogo está em 2 competições. Caiu 2, desculpa. Está em 2 agora. Quando ganhou do Flamengo de 4, que foi a desculpa do Tite do calendário, o Botafogo também estava, e o Botafogo tinha feito mais jogos, porque o Botafogo fez pré-Libertadores. No dia do jogo lá, por isso que eu falei, eu me equivoquei. Sim. Não, só queria deixar o registro que o Botafogo não está em 3, está em 2. Mas uma coisa que você falou que é importante é a seguinte, o Flamengo vai sair, se sair da Libertadores, e a gente tem o exemplo do Botafogo, né? Porque se sair da Libertadores, o Botafogo está disputando o título. E o Flamengo não conseguiu fazer o que o Botafogo fez. O Flamengo não conseguiu fazer o que o Botafogo fez. E está dizendo que tem que priorizar e escolher. O Botafogo não escolheu, está nas 2 competições, brigando pelos 2 títulos. E o Botafogo não pode, de forma alguma, abrir mão de nenhuma das 2, né? Porque ele tá muito bem nas 2. Então, é assim, gente. O jogo é difícil mesmo, tem que ir pra cima. Enfim, eu quero ler alguns comentários aqui de vocês que estão acompanhando a gente pelo chat. Tem uma pergunta aqui na enquete para vocês votarem. Enquanto isso, vocês vão dando likes aí. Mili e o Vitão também vão pedir likes para vocês. Se o Flamengo continua na briga pelo título brasileiro, muito simples. Sim ou não, vocês votem aí, no final a gente dá a parcial. Deixa eu registrar algumas das participações. José Mendes diz que o Palmeiras vai ganhar o Brasileiro outra vez, anotem aí. Olha, tá na briga, tá numa sequência muito boa. Já já a gente fala desse Palmeiras e Vasco, venceu o Vasco lá em Brasília hoje. Marcelo Araújo falando aqui, prenúncio de vexame em Montevidéu, dizendo que o Flamengo vai ser eliminado na Libertadores.
Libertadores. E o Joir disse que o Flamengo só não vai repetir a campanha de 2023 porque o Nova Iguaçu ficou com pena, tá lembrando aí, do Campeonato Carioca. E a Cláudia, acho que é um recado para você, viu, Vitão? Estão torcendo Oi. pro Tite e pro Corinthians. De É jeito isso, nenhum. É para Vitão? mim? Não? Não? Para mim, de jeito nenhum. Aliás, assim, eu tenho memória. Eu tenho memória. Eu não mando no Corinthians, nem na torcida do Corinthians, eu só mando na minha opinião. No meu mundo, o compatriota de Cachito Ramírez, aquele peruano, nem pisa no Parque São Jorge. E seu Adedor Bach, que é mentiroso e sem palavra, ele é mentiroso sem palavra. Quem disse que ele é mentiroso foi ele, não sou eu. Jamais, jamais volta a pisar do Corinthians na condição só como visitante. Fora a coisa patética que ele fez na Neoquímica Arena, ele fez também agora no Flamengo. Oh, xingaram minha mãe. Que coisa ridícula. Ninguém xingou a mãe dele, xingou ele. Né? É uma licença poética. Ninguém xingou a mãe dele, né? Foi xingado ele, a pessoa dele. Enfim, é uma coisa ridícula. Se dependesse de mim, que não depende, obviamente não depende, ele jamais pisaria no Esporte Clube Corinthians Paulista na condição de trabalhador do Corinthians, só como visitante. E olha, vou dizer para o amigo, esqueci o nome dele, se o Flamengo for eliminado do Peñarol, eu tenho muita dúvida se ele volta à Neoquímica Arena. Assim, ele deveria ser grato, porque ele ajudou bastante o Corinthians no aniversário ali, com a escalação que ele fez. O Corinthians venceu o Flamengo. Mas eu acho pouco provável, inclusive, que se o Flamengo for eliminado pelo Peñarol, até pelo que a Mili falou, o Botafogo, se cair, vai cair disputando o brasileiro, né? Se o Flamengo cair, eu não sei se o Tite voltará, né? Mas eu, Vitor Guedes, não quero o Adenor Bach. Quando perguntam para mim quem é o maior interessado do Corinthians, é Oswaldo Brandão. Tenho dito. Vitão é daquele torcedor magoado. E você, Mili? Você tá mais do lado da gratidão, hashtag gratidão, ou da mágoa? Eu perdoo fácil, gente. Se ele quiser. Mas não trazendo o filho, gente. Assim, não. O filho não. E não é só porque o filho é o filho, tá? Eu acho que ele poderia ser o filho e ser bom profissional, né? É porque a gente não pode esquecer que o filho do Tite foi flagrado curtindo postagens de conteúdo de violência contra a mulher, misóginas e transfóbicas, e esse assunto a CBF colocou para baixo do tapete, tá? Então, eu não gostaria nem um pouco de ter alguém com essas características comandando meu time. Eu já tenho que aturar o Ramon Dias, que falou que mulher e arbitragem não combina, não pode ter mulher na sala do VAR. Complicado, é puxado, gente. Ser mulher e gostar de futebol, é gostar de... Detesta. E a gente tem que lembrar que hoje o Renato Gaúcho estava suspenso, né, não pôde comandar o Grêmio, e o Grêmio foi comandado pelo auxiliar Marcelo Salles, porque o outro auxiliar, que é o braço direito do Renato, que normalmente comanda o time quando o Renato não está presente, Alexandre Mendes, foi afastado por uma acusação de violência doméstica, né? Então isso permeia o nosso futebol de várias formas. Temos o caso também do Caio Paulista no Palmeiras, que são assuntos que estão no âmbito ainda da investigação, mas que a gente tem que ficar em cima e ressaltar sempre, porque é um assunto muito relevante. Vitão, você ia dizer algo? Não, eu ia dizer, mas eu sei que eu vou me arrepender, então vou ficar quieto. Diga, Vitão. Esse é o momento, domingo, 9 da noite, Vitão. Você está na hora de falar. Não, a Bili brincou, e é verdade, faz tempo que eu não faço programa com a Bili, mas eu sempre a leio, sempre a vejo, eu sempre aprendo com a Bili. E ela estava falando da questão do que o Matheus curtiu e tal. Hoje, no dia muito legal, assim, o Corinthians, que eu sei que é o time do coração da Mili, e ela nunca escondeu isso, a gente tem essa coisa em comum também, é o time que mais deu atenção para as mulheres do futebol feminino de verdade. Muito mérito da Cris Gambaré, que hoje está na CBF, né? Que não foi um puxadinho. Ele começou como um puxadinho, porque era obrigado por lei ali, foi o primeiro título, veio uma parceria com o Audax, depois virou um trabalho mesmo, tal. Mas hoje o Corinthians foi campeão, estádio lotado, né? A torcida comprou mesmo o barulho do futebol. Não toda a torcida, mas a coisa é tão grande que parte que compra já é suficiente para lotar o estádio. Teve a presença, falou de post misógino, teve hoje lá na Neoquímica Arena um candidato a prefeito de São Paulo, que é São Paulino, fazendo campanha lá ao lado do presidente do Corinthians. E eu acho que também não deixou você muito feliz, mas aí eu ia falar, mas enfim, vamos tocar o bonde aí, que o programa é nacional e deixa eu falar. Sim, Vitão, não fiquei feliz. Eu sei que você não ficou muito feliz, mas eu fiquei feliz com o público. Assim, de verdade, o Corinthians não compra, não paga o valor do masculino, que é uma insanidade, o preço de ingresso em clube de massa, né? Mas, assim, há muito tempo não é gratuito você ir no jogo do Corinthians feminino, e não é fácil você conseguir ingresso, porque tem procura. E, assim, o estádio estava lotado, e o São Paulo me chamou mais atenção a semana passada, que não lotou, mas teve um grande público.
Porque uma coisa é o corintiano ir lá no estádio hoje sabendo que vai ser campeão e fazer festa, né? Outra é o São Paulino com uma grande chance de perder para um rival, que era o que acabou acontecendo, né? Então, assim, isso mostra realmente o crescimento. Quando o Corinthians lota o estádio, que já é o clube que lota, a chance de ser campeão era muito grande, tem um pouco daquela coisa, vou fazer festa, tal. Então, é um crescimento muito grande da modalidade. Eu acho que vocês que defendem, sempre falam da modalidade, devem ter ficado muito felizes com isso.